Você já se encantou com os momentos divertidos e mágicos de Ginny é um gênio? Mas por trás do elenco talentoso e glamouroso, escondem-se histórias reais e trágicas, de vícios e divórcios a mortes inesperadas. O que realmente aconteceu depois do fim do filme? Vamos encarar a verdade e honrar seu legado. Vamos descobrir. Larry Hagman como Major Anthony Nelson. Larry Martin Hagman, nascido em 21 de setembro de 1931, é uma das personalidades mais inesquecíveis da televisão americana. Aos 34 anos, ele foi escalado para o papel do Major Anthony Nelson, um atraente piloto da Força Aérea dos EUA e o interesse amoroso de Ginny, interpretada por Barbara Eden, na popular sitcom Ginny é um Gênio, que foi ao ar de 1965 a 1970. Esse papel não apenas tornou Hagman uma estrela, mas também lhe garantiu um lugar permanente na história da televisão com sua personalidade humorística, romântica e cativante. Por trás dessa fachada radiante, porém, escondia-se um imenso trauma emocional, o divórcio de seus pais, quando ele ainda era jovem. Obrigou-o a viver longe da mãe e da avó. Ele cresceu sentindo-se desamparado e sobrecarregado pela fama da mãe, a estrela de cinema Mary Martin. Essa infância instável semeou inseguranças profundas em Hagman, que o levaram, em última instância, a buscar consolo no álcool, quando ficou famoso como J. R. Ewing, na série Dallas, 1978 a 1991, os telespectadores viam um Hagman astuto e implacável na tela. Mas, na realidade, ele lutava contra um alcoolismo cada vez mais incontrolável, que impunha uma enorme pressão sobre sua família e ameaçava seu casamento com Maud Axelson, com quem era casado há quase 40 anos. A crise culminou em 1992 com o diagnóstico de cirrose hepática, consequência de décadas de abuso de drogas e álcool. Em 1995, ele se submeteu a um transplante de fígado para sobreviver. Ao mesmo tempo, buscou manter sua imagem artística por meio de papéis coadjuvantes marcantes, como no filme Primary Colors, de 1998, apesar de sua saúde debilitada. A doença continuou a cobrar seu preço. Em 2011, ele foi diagnosticado com câncer de nasofaringe, o que exigiu cirurgia para remover um tumor da língua e quimioterapia contínua. Mesmo assim, ele conseguiu reprisar seu papel como J. R. Ewing no remake de Dallas de 2012 para preservar seu legado artístico. Pouco depois, em julho de 2012, Hagman foi diagnosticado com síndrome mielodisplásica, que posteriormente evoluiu para leucemia mieloide aguda. Ele faleceu em 23 de novembro de 2012, em Dallas, aos 81 anos. Faleceu no Dia de Ação de Graças, cercado por seus entes queridos, encerrando uma vida trágica, porém comovente. Na época de sua morte, seu patrimônio foi estimado em aproximadamente 15 milhões de dólares americanos. O ápice de uma vida dedicada, como evidenciado por obras como Ginny é um Gênio, Dallas e muitas outras. Seu legado é icônico, glorioso e profundamente doloroso. Bill Daly, cujo nome verdadeiro era William Edward Daly, nascido em 30 de agosto de 1927, interpretou o Major Roger Healy e era um rosto familiar na televisão americana. Aos 38 anos, ele se juntou à lendária sitcom Ginny é um Gênio, 1965-1970, e interpretou o Major Roger Healy, o amigo espirituoso, leal e muitas vezes um tanto problemático do piloto Anthony Nelson. Ele contribuiu significativamente para a natureza encantadora, bem-humorada e descontraída da série. Esse papel consagrou Bill Daly como um ícone da comédia dos anos 1960. Mas a vida real de Bill Daly era muito diferente do mundo simples e despreocupado retratado na tela. Quando criança, ele sofreu uma perda devastadora com a morte do pai, apenas 2 semanas após seu nascimento. Sua infância foi marcada por turbulências e privações emocionais. Após se casar com Patricia Anderson, Daly esperava uma vida tranquila, mas o casamento terminou em divórcio em 1976, deixando-o como pai solteiro de 2 filhos. A tragédia foi agravada pela morte prematura do filho de Daly, causando-lhe uma dor inimaginável, uma ferida que nunca cicatrizou completamente. Mesmo ele tendo continuado a trabalhar na televisão de 1972 a 1978, inclusive no programa The Bob Newhart Show.
Após o período turbulento de seu primeiro casamento, Daly buscou a felicidade com sua segunda esposa, Vivian Sanchez, e mais tarde casou-se com Becky. No entanto, esses casamentos também foram marcados por divórcios ou tragédias, principalmente a morte de Becky em 2010. Durante esse período, Daly se apegou à sua paixão pela atuação, aparecendo ocasionalmente em séries como Alf, em 1986. Embora lutasse para conciliar as responsabilidades familiares com sua crescente dificuldade de concentração, ele faleceu em 4 de setembro de 2018, em Santa Fe, Novo México, aos 91 anos. Sua fortuna foi estimada em aproximadamente 4 milhões de dólares americanos, em grande parte devido à sua longa carreira como ator de sitcom, que consolidou para sempre sua imagem de ator de coração generoso e sorriso constante. Hayden Rourke como o Dr. Alfred Bellows. William Henry Rourke, cujo nome verdadeiro era Hayden Rourke, nasceu em 23 de outubro de 1910, no Brooklyn, Nova York, e foi um veterano da televisão americana. Aos 55 anos, ele deixou uma marca indelével em seu papel como o psiquiatra desconfiado Alfred E. Bellows na lendária sitcom Ginny é um Gênio, que foi ao ar de 1965 a 1970. O papel do coronel, que incansavelmente tenta desvendar os absurdos segredos que cercam o piloto Tony Nelson, tornou-se uma figura icônica para os telespectadores da década de 1960. Mas por trás de sua presença austera e autoritária nas telas, escondem-se muitas feridas emocionais. Nascido em uma família de artistas, sua mãe era uma atriz famosa. Rourke lutou desde cedo contra as pressões de Hollywood e o fim de seu casamento com a atriz e dançarina Marie Windsor, que lhe causou profundas mágoas. Esse glamour aparentemente infinito lhe trouxe inúmeras noites solitárias, já que Rourke precisava ocultar sua verdadeira identidade em uma sociedade ainda marcada pelo preconceito. Embora mais tarde tenha encontrado a paz com seu colega de elenco Eustace Addis, a depressão continuou a pesar muito sobre ele, especialmente quando interpretava papéis coadjuvantes, como no filme de 1951, Um Americano em Paris. A sensação de ter sido decepcionado por Hollywood, no entanto, nunca o abandonou completamente. Anos depois, Rourke retornou aos palcos na esperança de reacender sua paixão com a peça de 1980, O Prazer de Sua Companhia. Mas sua saúde se deteriorou rapidamente quando foi diagnosticado com mieloma múltiplo, uma forma debilitante e dolorosa de câncer. Conforme a doença progredia, Rourke tornou-se cada vez mais retraído e taciturno, recebendo apoio apenas de alguns amigos próximos da equipe de filmagem de O Gênio. Em seus últimos meses, ele se esforçou para manter a imagem de um homem gentil e resiliente, mas a solidão pesava muito em seu coração. Hayden Rourke faleceu em 19 de agosto de 1987, em sua casa em Toluca Lake, encerrando uma vida de 76 anos marcada por altos e baixos. Seu patrimônio líquido na época de sua morte era estimado em cerca de 2 milhões de dólares americanos, em grande parte devido à sua longa carreira na televisão. Ele deixou o legado de um artista dedicado que, embora espalhasse alegria, também enfrentou amargura nos bastidores. Farrah Fawcett, cujo nome verdadeiro era Cindy Farrah Fawcett, nasceu em 2 de fevereiro de 1947, em Corpus Christi, Texas. Ela conquistou Hollywood gradualmente e se tornou um ícone de beleza global na década de 1970. Aos 18 anos, ela interpretou o papel principal de Cindy no filme Ginny é um Gênio, 1965, lançando as bases para sua meteórica carreira posterior. Seu papel como Jill Monroe em As Panteras a catapultou para o estrelato, e seus cabelos loiros e sorriso radiante se tornaram lendários. Além do sucesso nas telas, Fawcett também deixou uma marca indelével com um pôster icônico dela mesma em um maiô vermelho que viralizou no mundo todo. Mas por trás do glamour, escondia-se uma vida repleta de amargas turbulências. Seu casamento com Lee Majors havia fracassado, e seu relacionamento conturbado com Ryan O'Neal lhe causava sofrimento repetidamente, especialmente quando Ryan foi acusado de violência doméstica por sua filha. Seu único filho, Redmond, estava envolvido em problemas com a justiça e lutava contra o vício, causando a Farrah um sofrimento inimaginável. Ela própria lutou contra rumores de abuso de drogas que prejudicaram sua imagem impecável na mídia. A maior tragédia na vida de Fawcett foi sua corajosa batalha contra o câncer anal
que começou em 2006. A doença insidiosa persistiu, reaparecendo repetidamente e metastatizando para o fígado, obrigando-a a se submeter a uma série de tratamentos dolorosos. As imagens da luta de Farrah contra o câncer no documentário Farrah's Story inspiraram muitas pessoas. Apesar de seu próprio sofrimento com exaustão, perdas e profunda solidão durante o curso da doença. Farrah Fawcett faleceu em 25 de junho de 2009, aos 62 anos, deixando um patrimônio líquido estimado em 20 milhões de dólares americanos, em grande parte devido ao sucesso de As Panteras e a lucrativos contratos publicitários. Seu legado não é apenas uma carreira brilhante, mas também a imagem de uma estrela forte que ousou viver autenticamente e lutar até o fim. Emmeline Henry, como Amanda Bellows, nascida em 1º de novembro de 1928. Emmeline Henry foi uma bela e encantadora atriz de televisão americana. Aos 37 anos, interpretou Amanda Bellows, a elegante e por vezes espirituosa esposa do Dr. Alfred Bellows, na popular série de comédia The Princess Charming, 1965 a 1970, contribuindo significativamente para o mundo colorido e divertido do programa. Esse papel tornou Emmeline Henry um rosto familiar para gerações. Mas, longe dos holofotes, a vida de Emmeline estava longe de ser fácil. Seu casamento com o ator e diretor Paul Henreid foi turbulento e terminou no início de 1955, o que a magoou profundamente. A solidão e as altas exigências da profissão de atriz faziam com que Emmeline se sentisse constantemente insegura, principalmente porque precisava manter sua imagem cômica na tela enquanto, ao mesmo tempo, escondia seus problemas pessoais. Após participações especiais em The Bob Newhart Show, 1970, 2978 e Three's Company, 1979, Emmeline ainda não conseguia encontrar um emprego estável e de longo prazo, o que agravou sua saúde mental. No final da década de 1970, ela sofreu um golpe devastador. Foi diagnosticada com um tumor cerebral maligno, uma doença que a debilitou e a fez passar seus últimos dias com dor e exaustão. Embora tenha tentado continuar trabalhando até seu último papel em Eight is Enough, 1979, ela não conseguiu escapar desse destino cruel, pois sua saúde se deteriorou rapidamente. Em suas últimas semanas, ela suportou a dor. Falou pouco com o mundo, mas seu sorriso otimista encorajou colegas e familiares. Emmeline Henry faleceu em 8 de outubro de 1979, na Califórnia, aos 50 anos, e foi sepultada no cemitério Holy Cross, onde seu nome permanece como uma bela homenagem. Sua fortuna na época era estimada em cerca de $1 milhão, proveniente principalmente de papéis na televisão e no cinema. Ela deixou como legado a memória de uma atriz de coração generoso, cuja vida foi tragicamente curta. Judy Carne interpretando a si mesma. Joyce Audrey Botterill, conhecida pelo público pelo nome artístico de Judy Carne, nasceu em 27 de abril de 1939 em Northampton, Inglaterra, e iniciou sua carreira em Hollywood aos 26 anos no filme Jeannie é um Gênio, 1965, no qual interpretou a si mesma. Carne rapidamente ganhou popularidade com seu bordão Sock It To Me, no programa de comédia Laugh-In, apresentado por Rowan E. Martin, e se tornou um fenômeno da televisão no final da década de 1960 com seu estilo de atuação espirituoso, charmoso e notavelmente autoconfiante. Mas por trás das risadas, havia uma vida trágica. 2 casamentos fracassados, incluindo o famoso casamento com Burt Reynolds, deixaram profundas cicatrizes emocionais. Carney desenvolveu um vício em heroína que a levou a inúmeras prisões e até mesmo a penas de prisão, prejudicando tanto sua carreira quanto sua imagem pública. Um acidente de carro quase fatal em 1978 abalou seu espírito e a mergulhou ainda mais no vício. Apesar de várias tentativas de recomeçar a vida, dificuldades financeiras e problemas de saúde mental quase forçaram Judy Carne a se afastar da televisão. No entanto, ela participou de diversas reuniões do elenco de Laugh-In na década de 1990. Retornou à Inglaterra para levar uma vida tranquila, como se quisesse escapar dos holofotes que a haviam ferido profundamente. Judy Carne faleceu de pneumonia em 3 de setembro de 2015, aos 76 anos. Sua fortuna totalizava apenas cerca de $1 milhão no final de sua vida. Um reflexo de uma carreira outrora brilhante, ofuscada pelo vício e por escândalos.
Mas para os espectadores, Judy permanecerá para sempre uma mulher forte e resiliente que, em sua autobiografia, jamais hesitou em revelar sua verdadeira dor e em enfrentar e superar as adversidades. Michael Ansara, cujo nome verdadeiro era Michael Ansara, nasceu em 15 de abril de 1922, em uma pequena vila na fronteira entre a Síria e o Líbano. Ele foi uma das personalidades mais famosas da televisão americana na década de 1960. Aos 43 anos, em 1965, interpretou brilhantemente o personagem Blue Jean no filme Genie é um Gênio, criando um personagem poderoso e misterioso que deixou uma impressão duradoura no público. Além disso, ele impressionou o público com seus papéis como Cochise em Broken Arrow e Comandante Kang em Star Trek, demonstrando seu talento versátil como ator em faroestes, ficção científica e narrativas bíblicas épicas. A vida pessoal de Ansara, no entanto, foi turbulenta. Seu casamento de 15 anos com Barbara Eden, sua parceira nas telas, e Jeannie na vida real, foi outrora admirado pelo público, mas terminou em 1974. Ele ficou sozinho e lutou contra as pressões de criar seu filho Matthew enquanto buscava sua carreira de ator. A dor se intensificou quando seu único filho morreu de overdose de heroína em 2001, mergulhando seu pai idoso em profunda tristeza. Em seus últimos anos, Ansara lutou contra os efeitos devastadores da doença de Alzheimer, que gradualmente enfraqueceu sua memória e suas capacidades cognitivas. Embora nenhum vício grave tenha sido divulgado publicamente, sua carreira ativa. 2 casamentos fracassados antes de encontrar a felicidade com sua terceira esposa e a dor da perda do filho contribuíram para um fim de vida bastante sombrio. Ansara faleceu pacificamente em 31 de julho de 2013, aos 91 anos, e foi sepultado ao lado de seu filho no Forest Lawn Memorial Park. Seu patrimônio líquido estimado era de aproximadamente 5 milhões de dólares americanos, reflexo de uma carreira de sucesso que incluiu a franquia Star Trek e papéis inesquecíveis de vilão. Ele deixou um legado de talento inesquecível na história do cinema americano. Barton McLean como General Martin Peterson, nascido em 25 de dezembro de 1902, em Columbia, Carolina do Sul. Barton McLean foi um aclamado ator de cinema americano por décadas. Aos 63 anos, interpretou o austero general da Força Aérea Martin Peterson na série de filmes Genie é um Gênio, 1965 a 1969, contribuindo para o tom mordaz e bem-humorado dos filmes. O papel ilustrou vividamente o poder e a seriedade dos militares no mundo caótico e fantástico de Genie, mas por trás dessa imagem comovente havia uma profunda dor. 2 casamentos fracassados. Primeiro com a atriz Leila Bliss e depois com Margot, deixaram profundas feridas emocionais e causaram-lhe anos de sofrimento. McLean demonstrava força exteriormente e continuou a assumir papéis de destaque, como em O Falcão Maltês, 1941, e O Tesouro de Sierra Madre, 1948, mas interiormente abrigava uma profunda solidão e insegurança. Sua carreira de quase 40 anos foi constantemente marcada pelas pressões da fama e por um sentimento de vazio amoroso, que raramente compartilhava com os outros. Em seus últimos anos, McLean decidiu se aposentar em um rancho no condado de Madera para encontrar paz. Mas o destino lhe reservou um golpe cruel. Ele contraiu uma pneumonia grave, que rapidamente debilitou sua saúde. Ele foi hospitalizado no final de 1968, mas, apesar dos melhores esforços dos médicos, nunca se recuperou e morreu no dia de Ano Novo de 1969. Aos 66 anos, sua morte foi tão inesperada e deixou um grande vazio no coração de seus fãs, que ainda se lembram da carismática interpretação do General Peterson na televisão. McLean foi sepultado no cemitério memorial Valhalla. Assim terminou a vida de um talento extraordinário, cuja fortuna foi estimada em US dólares, 1,5 milhão, e cujo trabalho abrangeu dezenas de projetos de sucesso para cinema e televisão. Seu legado testemunha um artista firme e resiliente, mesmo tendo sofrido muitas perdas e dores após sua morte. Vinton Hayworth, como o General Winfield Schaefer. Vinton Hayworth, nascido em 4 de junho de 1906 em Washington, D.C., foi uma das personalidades mais famosas da televisão americana no século XX.
Aos 63 anos, ele interpretou o General Winfield Schaefer, o estimado general que substituiu o General Martin Peterson nas duas últimas temporadas de Gene é um Gênio, 1969 a 1970. Ele deu um toque rude, porém bem-humorado, ao mundo caótico de Gene e do piloto Tony Nelson. O papel deixou uma marca indelével no público e garantiu a Hayworth um lugar na história da televisão. Poucos, no entanto, sabem que por trás do brilho da fama, Vinton Hayworth lutava contra uma imensa pressão profissional. Vinton, que vinha de uma família de artistas renomados. Ele era tio da estrela de cinema. Rita Hayworth e parente de Ginger Rogers, enfrentou enormes expectativas desde jovem. Apesar de seu casamento estável com a atriz Mary E. Hayworth, Vinton trabalhou incansavelmente até a velhice. Uma agenda de filmagens exigente e um fluxo constante de produções para televisão e teatro, de Perry Mason ao Zorro da Disney, gradualmente cobraram seu preço em sua saúde. Essa carreira implacável, sem que ele percebesse, mergulhou Vinton em um ciclo vicioso de esgotamento, sobre o qual ele raramente falava. Após assumir o papel do General Schaefer, substituindo o falecido Barton McLean, Vinton Hayworth, apesar dos sinais de saúde debilitada, parecia relutante em se aposentar. Poucas semanas após a exibição dos episódios finais de Gene é um Gênio, ele faleceu repentinamente de um ataque cardíaco em 21 de maio de 1970, aos 63 anos. Vinton Hayworth atuou em mais de 90 filmes e sua fortuna foi estimada em aproximadamente $1 milhão. Paul Lynde como Alan Kerr, nascido em 13 de junho de 1926, em Mount Vernon, Ohio. Paul Lynde foi um brilhante e singular comediante de televisão americano. Aos 39 anos, estrelou como Alan Kerr no filme Gene é um Gênio, 1965, exibindo um humor satírico e um estilo inconfundível que se tornaram inesquecíveis para o público. Lynde também ficou famoso por seu papel como tio Arthur no filme A Feiticeira, e foi uma figura central na cena da comédia de Hollywood por muitos anos. Ele esteve entre os comediantes mais populares das décadas de 1960 e 1970. Mas por trás desse sorriso, escondiam-se feridas indizíveis. Ele teve que viver sua homossexualidade em segredo numa sociedade ainda mergulhada em preconceitos, o que impôs uma enorme pressão sobre sua vida privada. Perdas na infância, como a morte de seu amado irmão mais velho na Segunda Guerra Mundial e a morte repentina de seus pais, deixaram-lhe um pesado fardo psicológico. Em sua solidão, Lynde sucumbiu ao abuso de álcool e drogas, o que levou a inúmeros escândalos e ações imprudentes, incluindo a morte de um jovem amigo que caiu de um hotel após uma festa em 1965. Embora mais tarde tenha tentado reconstruir sua vida e superado com sucesso seu vício em 1980, Lynde continuou a sofrer os efeitos de anos de abuso de drogas. Ele apareceu frequentemente na televisão e entreteve os telespectadores até sua morte, mas o esgotamento e o estresse nunca desapareceram completamente. Em 10 de janeiro de 1982, ele foi encontrado morto enquanto dormia, aos 55 anos, vítima de um ataque cardíaco. Sua fortuna na época de sua morte era estimada em aproximadamente $3 milhões, em grande parte devido ao sucesso da série de televisão Sweetheart e de outros programas de comédia populares.